Olá, pessoal! E agora, dando continuidade à nossa aula de GDS, a partir de agora a gente vai falar todos os exercícios que está no livrinho de vocês, no livro texto, que está disponível no portal, tá? Então, a gente vai falar dos exercícios disponíveis que podem ser divididos em fase cognitiva, com correção do movimento e da postura, exercícios de maior controle motor, com correção do movimento e da postura. Na fase cognitiva é quando o indivíduo tem um aumento da consciência corporal, corrigindo as más posturas e os movimentos inadequados nas atividades de vida diária. Identificação da postura correta em pé e sentado. A fase cognitiva é dividida em algumas etapas. A primeira é a fase cognitiva inicial sentado e em pé, que é quando ocorre a transição da postura sentada para a postura em pé, distribuindo o peso entre os dois pés, dissociando os movimentos do quadril com os movimentos do complexo lombopélvico. Em seguida, vem a fase cognitiva sentada com ativação das cadeias póstero-anterior e antero-posterior. Ocorre com a correção da postura sentada, com a inclinação da pelve neutra, lordose lombar e cifose torácica. Durante a inspiração, o indivíduo se levanta e ativa regiões antigravitacionais da coluna, e durante a expiração, o indivíduo abaixa os ombros. A segunda é a fase cognitiva de aprendizado motor sentado, que eu vou já mostrar a foto. A fase cognitiva aprendizado motor com dissociação pélvica, tórax e cabeça, que eu vou já mostrar. E o aprendizado motor com flexão de tronco. A primeira é a fase cognitiva de aprendizado motor sentado, no qual o indivíduo fica sentado, movimenta a região lombopélvica, ou seja, a lombar e a pelve, e a ativação do equilíbrio muscular na posição sentada. Então, é feito, por exemplo, um movimento aqui de dissociação de cintura, tendendo a achar o equilíbrio na posição sentada. A segunda fase é a fase cognitiva de aprendizado, com dissociação pélvica, torácica e cabeça. A letra A, essa imagem aqui da letra A, é a dissociação dos movimentos pélvicos, torácico e da cabeça. Então, ocorre a dissociação de cintura na posição de pé. Na B, na figura B, a gente vê o paciente manter o tórax e a cabeça em movimento com a pelve. Em seguida, mantém o tórax imóvel, enquanto que a pelve e a cabeça se movem. E na letra C, o paciente mantém a pelve imóvel, enquanto que o tórax e a cabeça se movimentam. E o próximo e último é o aprendizado motor flexão de tronco, onde o indivíduo faz uma sequência de movimentos de flexão do tronco, aumentando progressivamente o recrutamento de músculos eretores da coluna. Lembrando que esse movimento é uma flexão de tronco, mas quem trabalha são os músculos extensores, é um movimento excêntrico de flexão, quem trabalha são os eretores da coluna. E agora a gente vai para a correção do movimento e da postura. O primeiro é a normatização da cadeia muscular posterior, que a gente acabou de ver. Então, o paciente, semelhante à figura anterior, realiza uma flexão de tronco com aumento do recrutamento dos músculos eretores da coluna. Durante a expiração, o indivíduo leva a mão até o solo. Então, ele expira e tenta alcançar o solo. O próximo é a normatização da cadeia muscular posterolateral, onde o indivíduo mantém a extremidade externa do pé com a mão contralateral, o quadril em rotação externa e, ao expirar, eleva o pé, atraindo para o lado contralateral. Só lembrando que a cadeia posterolateral é a região posterior e lateral. Então, se a gente for ver aqui, o paciente tende a reduzir as tensões da cadeia posterolateral. Os demais, a gente vai ver uma figura para cada, é da cadeia anterolateral, da cadeia anteromedial com ativação de piriforme, da cadeia anteromedial com ativação de abdutores, e o aprendizado motor com a ativação AP, PA, AP.
Então, o primeiro é a normatização da cadeia muscular anterolateral, onde durante expiração o indivíduo tenta colocar o cotovelo e a borda lateral do joelho no chão, tende a alcançar isso aqui no chão, fazendo com que a região anterior, né, e lateral, que estão tensionadas, um paciente que tem essa postura introvertida, tende a ganhar amplitude de movimento. O próximo é a normatização da cadeia anteromedial, onde o indivíduo coloca uma pequena bola sobre o glúteo máximo e o piriforme, a gente consegue visualizar aqui, promovendo uma pressão inibitória, enquanto que o indivíduo movimenta o quadril em círculos, sem mover a coluna lombar. Então, fica fazendo pequenos movimentos aqui no quadril, sem movimentar a coluna lombar. E a outra possibilidade é fazendo a rotação externa aqui, com a ativação do piriforme. Lembrando que a cadeia anteromedial é essa daqui, anterior e medial. O próximo também para a cadeia anteromedial, só que agora o indivíduo inicia aqui na letra A com massagem dos adutores, em seguida move o tronco com o quadril livre, tá aqui, movendo o tronco com o quadril livre, e coluna alinhada com a pelve. Posteriormente, realiza normatização com tensão dos músculos abdutores, tá? Tensão dos músculos abdutores, visto que eu tenho uma tensão de adutores. Movendo o pé para cima durante a expiração, com os quadris abduzidos a 60 graus e tornozelo a 90 graus de flexão dorsal. E por fim, a gente tem o aprendizado motor PA-AP, onde o paciente fica sentado sobre os tornozelos, aqui a gente pode ver o tornozelo em dorsiflexão. Em seguida, a coluna move-se para cima, o paciente fica de pé, tá em flexão, faz uma extensão de quadril. E em seguida, desce com a coluna até sentar sobre os calcanhares, deixando a coluna e o sacro relaxado, deslocando o tronco anteriormente, como a gente consegue ver aqui na região anteroposterior dessa cadeia. E agora a gente vai ver os exercícios de maior controle motor. O primeiro é a ativação motora póstero anterior, que é essa daqui, essa daqui, póstero anterior, onde a gente consegue ver que o indivíduo fica em quatro apoios, com o peso sobre os joelhos e as mãos sobre uma bola. Em seguida, o indivíduo movimenta a bola para frente e para trás. Infelizmente, não tenho nenhuma figura. O próximo que a gente vai ver, que eu vou ter uma figura para cada, é o PA e o AL. Depois eu tenho o aprendizado motor. Então, vamos ver cada um. O primeiro é esse daqui, o PA, que é esse daqui, e o AL, que é esse daqui, anterolateral. Ativação das cadeias musculares PA e AL, na qual a coluna é lentamente deslocada para a direção lateral, com o reto femoral contraído. Em um estágio posterior, o paciente é chamado para se mover em direção em que foi instruído. Então, ele senta, depois ele levanta, fica de joelho e senta do lado contralateral. Isso faz várias repetições. E, por fim, o aprendizado motor, utilizando todas as cadeias musculares, onde ocorre o equilíbrio de todas as cadeias musculares no controle da atividade motora. O indivíduo levanta um pequeno peso em uma mão, acima da cabeça, enquanto se movimenta para baixo em direção ao solo, curvando o tronco até tocar os ombros sobre o solo. Como a gente consegue ver aqui, Em seguida, o paciente retorna para a posição inicial, ficando de pé novamente.